Construir a casa dos teus sonhos pode ser um desafio emocionante, mas é muito importante que tu tenha uma noção clara do quanto tu vai gastar. A gente pensar no projeto que a gente quer, do jeito que a gente quer e como a gente vai construir, empolga, é muito legal. Mas tu tem que ter uma noção do custo dessa obra, para justamente evitar que tu tenha problemas no meio do caminho, de não conseguir terminar a obra, ou ter que estar deixando de fazer um cômodo, um quarto, enfim, porque faltou dinheiro no meio da obra. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fez esse vídeo aqui, onde eu vou te falar um pouquinho sobre como orçar, como ter uma noção clara de quanto tu vai gastar, mesmo que seja de forma estimada. Bora lá? Existem métodos detalhados, como o TCPO e a tabela SINAP, que nos ajudam a calcular de forma detalhada cada componente que vai no orçamento. Isso significa dizer calcular quanto vai de tijolo, de argamassa, de revestimento, enfim, trazer bem a reguinha de quanto vai gastar. Porém, esses métodos normalmente são complexos e tem aí diversas plataformas de sites, de software que te ajudam a calcular para ter esse grau de detalhamento, o que é muito bom para construtoras especialmente. Agora, na tua casa, que ela é muito mais personalizada, muito mais artesanal, eu confesso que eu tenho minhas dúvidas até onde vale a pena tu ficar investindo tempo para estes métodos. São métodos muito bons, mas cabe aqui um profissional para conseguir avaliar item por item, até porque muitas vezes tu vai fechar com uma determinada empreiteira ou com a mão de obra lá, enfim, não sei qual é o tipo de mão de obra que tu vai usar, mas muda muito e essas tabelas nem sempre seguem tão bem a lógica da tua obra e da tua casa. Mas é importante saber que existem esses métodos e esses métodos podem te ajudar e muito, mas especialmente se tu é uma pessoa muito organizada. Agora, para quem está começando a pensar, quem quer ter a casa dos sonhos e quer ter uma ideia de orçamento, nós temos o CUB, que é o custo unitário básico. O custo unitário básico ele é uma tabela que te dá uma ideia do valor por metro quadrado em cada região. Então, por exemplo, digamos que eu seja do Paraná, eu sou de Curitiba e eu quero ter uma noção de quanto vai me custar para fazer uma casa em Curitiba. Eu tenho que ter, obviamente, um mínimo de um projeto ali do que eu quero fazer para eu ter uma ideia de área. Então, se a minha casa tem, sei lá, 120 metros quadrados, eu vou entrar lá no Google, Sinduscon, CUB, e aí vai aparecer a tabela para Curitiba. Por que isso é importante? Porque o valor do metro quadrado em Curitiba ele muda muito em relação a São Paulo, ou a Cuiabá, ou a Salvador, ou Porto Alegre. Então, essa condição local está mapeada aí em diferentes Sinduscons. De repente, se tu é de uma cidade menor, pode ser que não tenha um CUB exatamente na tua cidade. Mas aí tu vai ver no entorno qual é a cidade maior que tem aí na tua volta e tu vai te guiar por aquele valor. Basicamente, lá na tabela do CUB, tu vai ter residência unifamiliar, que é o teu caso, uma casa que tu estás construindo, e vai ter um valor ali de quanto custa um metro quadrado, considerando um padrão baixo, médio e alto. E aí tu tem que pensar qual é o padrão da tua casa. É um padrão baixo, onde tu vai usar revestimentos mais simples, em especial porque os revestimentos mandam muito nesse custo da casa. Porque de um modo geral, o tijolo todo mundo tem que botar. Agora, o revestimento, se é um porcelanato tipo A ou se é um piso vinílico, muda muito do padrão baixo para o padrão alto. Então, basicamente, se tu vai fazer uma casa mais simples, tu vai te guiar pelo valor do CUB baixo. Se tu vai fazer uma casa intermediária, onde tu vai ter revestimentos legais, mas nada muito espalhafatoso, tu vai no médio. Se tu quer uma casa top, tu vai no alto. Agora, cabe a gente fazer uma ressalva aqui importante. Não adianta eu pegar e quando eu for considerar, não, eu quero tudo muito simples, eu vou considerar o baixo. E aí no meio da tua obra tu começa, não, mas pensando melhor, eu quero uma esquadria de PVC, que é um pouco melhor que de alumínio. Ah, eu quero uma tinta... Entende? Se tu fez um orçamento e tu te preparou para ter uma casa padrão baixo, tu tem que ter elementos, porque senão aquele preço vai destoar do aplicado, do real. Então é importante a gente avaliar. Com isso, tu vai ter uma noção básica de quanto custa a tua casa. Então, se a tua casa tem 120 metros quadrados e tu viu lá no CUB da tua região, digamos que eu seja de Curitiba, Sinduscon Curitiba, e aí eu tenho lá que o valor do metro quadrado em Curitiba, não sei quanto está, mas eu vou chutar aqui, esteja R$ 2.500, para ser um valor redondo, fácil de calcular, eu vou pegar 120 e multiplicar por 2.500, que vai dar... Nossa, agora é aquela hora que eu tenho que saber fazer a conta de cabeça, hein? 300 mil? Errei, será? Se a gente não cortou o vídeo é porque eu não errei. Então, 300 mil reais. E aí tu já tem noção que este é o custo da tua casa. O que está incluso nesse custo? Não está incluso terreno. Então isso é considerando que eu já tenho terreno. Não está previsto valores de projeto. Isso é valor de mão de obra e material. Normalmente, isso depende de região para região.
Mas normalmente, deste valor aí, para construir a casa, a gente costuma dizer que 45% vai em material e 55% em mão de obra. Tem gente que diz que é meio a meio, tem gente que diz que é 60-40, mas mais ou menos tu já vai ter uma ideia. Até porque aí tu consegue te preparar quanto tu vai gastar de material, tu sabe quanto tem que ser mais ou menos a mão de obra para fazer aquele serviço. Claro, esse vídeo aqui é para tentar te dar uma ideia para quem está começando, para quem está querendo entender como é que vai ser o custo da minha casa, para eu ter uma noção. Mais para frente, no momento que tu tem o projeto e tu vai começar a executar, é importante ter tudo isso tabelado, mas para isso tudo tu pode contar com a Concretize. Nós temos materiais que vão te ajudar a entender cada etapa da tua construção. E claro, se tu fechar um projeto com a gente, tu pode ter detalhadamente qual vai ser o custo da tua casa para tu poder te planejar e ter a casa dos sonhos com o menor dor de cabeça possível. Gostou desse material? Curte aqui, nos segue a nossa página, ativa o sininho da notificação, que é importante para a gente estar podendo divulgar ainda mais o nosso trabalho. Bora construir?